Bom, então antes de prosseguir, vamos fazer um pequeno resumo do que a gente viu até aqui, tá? Isso vai ser bastante útil. Bom, então, primeiro a gente viu proposições, né? Vai uma proposição. A gente viu, tá? É elementar ou atômica. Aquela que a gente não consegue decompor, né? Tá. Que a gente viu que ela é uma declaração verdadeira ou falsa, né? Tá. Só que tem um outro lado dessa história, que é para isso que a gente tá revendo as coisas, que é para introduzir um pouco esse outro aspecto, tá? Que vai ser bastante útil para a gente vai ficar indo e voltando, alternando entre os aspectos o tempo todo, tá? Uma proposição, ela também pode ser interpretada como uma variável, tá? Tomando valores em 0 e 1, né? Tá? 0 falso, 1 verdadeiro, tá? 0, 1 ou, como a gente já falou, T e F, tá? Mas a gente vai continuar usando 0, 1, porque isso vai ter relevância algébrica mais para frente, tá? E elas são as famosas variáveis booleanas. Tá? Então, então é interessante a gente encarar uma proposição como se fosse uma declaração verdadeira ou falsa, aquela que a gente já sabe se é o valor dela e quer simplesmente fazer cálculo lógico, tá? É inferência, a gente vai mostrar isso um pouco mais para frente, ou também simplesmente interpretar uma proposição como uma variável booleana, ou seja, uma variável que a gente quer determinar se o valor dela é verdadeiro ou falso mediante a satisfatibilidade ou não de uma expressão, e a gente também vai fazer isso em breve. Tá? Aí a gente viu que temos alguns operadores, né? Tá, e os operadores que a gente descreveu até o momento foram o não, o o e, aí tinha também o ou exclusivo, que a gente chamou de shore, né? Tá, aí tem o implica, implica, e aí tem o C e somente C, certo? Fato é o seguinte, todos esses operadores, tá? Eles são funções booleanas, tá? São as funções mais simples que a gente pode, algumas das funções mais simples que a gente pode imaginar, tá? O que é uma função booleana? Bom, uma função booleana é uma função que vai de 0 a 1 em n em 0 a 1, tá? Ou seja, a gente tem n aqui, n é o número de variáveis, ou seja, o número de proposições que estão envolvidas, tá? Elas tomam valores verdadeiro ou falso e ela leva te dá dá pra gente uma resposta verdadeira ou falsa, tá? Então, nesse aspecto vai, bom, vamos aproveitar e dado n, quantas funções booleanas em n variáveis existem? Tá? Então, se a gente tiver lá n igual a 3, por exemplo, tá? Você define x1, x2, x3. Quantas variáveis a gente tem? Tá? Por exemplo, vamos botar aqui se n igual a 3, a gente está querendo saber a cardinalidade desse conjunto, né? De f de x1, x2, x3, tá? Ou
digamos assim. Deixa eu botar isso de uma outra forma. Pegar um mais leve aqui. Pega x1, x2, x3. A gente quer saber quantos mapeamentos existem, tá? Qual é a cardinalidade desse conjunto? Tá bom? x1, x2, x3 são variáveis binárias, então x1 pode ser 0, 1, x2, 0, 1, x3, 0, 1, de forma independente, né? Regra do produto. Então a gente tem 2 ao cubo possíveis valores binários, possíveis vetores binários aqui, né? Tá? E cada um fixado a um vetor binário, ele pode ser elevado a um valor 0 ou um valor 1. Tá? Então, nesse caso, não é difícil perceber o quê? Que existem dois... deixa eu botar em preto de novo. Nesse caso, não é difícil perceber que existe 2 elevado a 2 elevado ao cubo. Tá? Funções booleanas distintas em 3 variáveis. Tá? Bom, no geral... Tá, se a gente definir como B de n, vai exatamente esse conjunto, tá? Que pega lá as funções de 0 a 1 em n a 0 a 1, tá? Então, a cardinalidade de B de n é 2 elevado a 2 elevado a n, tá? Então, vê que isso aqui é uma dupla exponencial. Por que eu estou falando isso? Porque, bom, não é difícil a gente voltar aqui e perceber, por exemplo, que os operadores que a gente escreveu antes, não, o ou, o e, o ou exclusivo shor, o implica, ou sei só se, tá? São todas funções booleanas. Tá? A verdade, por exemplo, o operador ou, o operador e, volta a cor aqui. O operador e tá ali, nada mais é uma função booleana, que pega duas variáveis entradas em 0, 1 e leva em 0, 1, né? Tá ok, e a gente fez a tabela verdade dele. Tá? O e aqui, se tinha a entrada 0 ou 1, com 0 ou 1, a gente sabe se for 0, 0, é 0. Deixa eu mudar a cor aqui, para chamar a atenção. Se for 0, 1 é 0, se for 0, 0 é 0, se for 0, 1 é 1, é o único, tá? O que eu estou querendo chamar a atenção com isso aqui é que toda a tabela verdade, a gente já construiu algumas, né? Ela representa uma função booleana. Tá? E toda função booleana pode ser representada por uma tabela verdade. Tá? Claramente é o quê? É uma representação extremamente cara, né? Extremamente tem um gasto muito grande. Por quê? Bom, porque para especificar uma função booleana completamente através de uma tabela verdade, se a gente tem n variáveis, a gente precisa de 2 elevado a n linhas de entrada, né? Tá? Que seriam os vetores de entrada, por exemplo. Aqui, onde a gente tinha 3, tá? A gente precisaria o quê? De 8 linhas de entrada e aí colocar um valor 0 ou 1. Tá? Então o número de funções booleanas é duplamente exponencial, por quê? Porque a gente tem 2 elevado a n possíveis entradas e cada uma pode ser elevada em 2 valores. Então, para especificar a função booleana completamente por a tabela verdade, a gente precisa... a gente não faz isso com mais do que 4 variáveis no máximo, serão 16 entradas. Tá? Então, obviamente, a gente precisa de outras formas para especificar a função. E aí uma delas são via expressões. Tá? Expressões booleanas, ou no caso que a gente chamou aqui, foram expressões proposicionais. Tá? Então, as expressões proposicionais é uma
é uma forma algébrica, sintática, da gente expressar composições de funções booleanas. Interessante isso, né? Tá? As proposições são variáveis, os operadores são funções booleanas, tá? Então, quando a gente tem lá uma expressão, no fundo o que a gente tem é uma grande composição de funções. A gente está definindo uma função booleana como composição de outras funções booleanas, tá? Isso é o que realmente está por trás. Tá? Vou fazer algum outro exemplo aqui. Isso fica bem claro quando se coloca a notação prefixa. Tá? Então, por exemplo, se a gente tivesse vamos colocar aqui uma expressão uma expressão proposicional. Ou booleana, tá? Também dá na mesma. A gente já definiu formalmente, né? Como ela é. Tá? Aqui só vou colocar um exemplo. Vamos pegar um exemplo interessante em algum lugar, sei lá. Se fosse esse aqui. R e S, que seja R e S são variáveis, vamos botar uma variável a mais, implica em que. Aí C só C, não R ou S ou Q. Deixa eu ver se isso aqui serve para o que a gente quer. A questão é que isso aqui é uma tautologia. Vamos usar só um lado dela. Todo mundo percebeu que isso é uma tautologia? Não vai ser difícil. Não é difícil mostrar isso. Então, por exemplo, nesse caso aqui, usando uma notação, a gente tem 3 variáveis, né? A gente podia usar uma outra notação e dizer que isso aqui seria um f de R, S e Q, tá? Que é chamando isso aqui, essa expressão aqui de φ, por exemplo, tá? Seria a avaliação da expressão φ, tá? A função f seria a função que está expressa pela expressão φ de f, tá? Isso aqui seria como se fosse o quê? A gente pegaria uma função de implicação, vou definir umas nomenclaturas aqui. A função implica, imagina que isso aqui está tudo bem definido, né? Seria da função ou, que seria o R e o S, e aí ainda teria o Q, tá? E aí não à toa que a gente tem representações como árvores, tá? Sintáticas dessas duas coisas. A gente tem aqui um nó que representa a implicação, aí tem aqui um ou, aí tem aqui nas folhas um R e um S. Bom, não defini formalmente o que é uma árvore aqui ainda, mas eu acho que todos vocês já fizeram algum curso de programação, estrutura de dados, tá? Envolvendo algoritmos, estrutura de dados, independente de quem é da matemática ou da computação. Futuramente a gente pode definir árvore formalmente. A gente não quer explorar a árvore aqui agora, mas simplesmente está mostrando que, olha, que a expressão pode ser representada também por uma árvore e a avaliação da função também, né? Tá. Então, aqui é como se a gente tivesse um f, funções binárias nesse caso. Ops, é o contrário. Aqui é um e, e aí a gente tem lá de novo os parâmetros R e S, e aqui tem o parâmetro Q, tá? Que são folhas. Então, aqui uma forma funcional, outra forma, uma expressão. Ambas são úteis, tá? E bom, uma coisa que a gente também já falou, lembrando a história, é que, bom,
Os operadores, o não é um operador unário, né? Tá? Mas a gente pode imaginar um operador unário como se fosse a negação de uma projeção. Tá? Então, existem 16 funções booleanas, claro, em duas variáveis. Tá? Isso pelas contas que a gente fez na página anterior. Tá? Então, a gente tem as constantes, 0 e 1. Tá? Tem as projeções, sei lá, x1, x2, vamos dizer assim. E também tem a negação, seja, são as funções x1, x2, né? Tem também as negações dela, o x1 barra e o x2 barra. Tá? E aí tem o ou, tem o x1 ou x2, aí tem o x1 e, o e, tem o ou, tá? Tem as variações nisso tudo, aí tem o shor, que a gente definiu, tem o implica, tem o sei só se, tá? Tem o equivalente, tá? Que é a negação do shor, que a gente não definiu, mas também existe, e por aí vai. São 16, tá? E como a gente já falou, o não e o e são suficientes. Tá? Mas a gente vai usar um vocabulário um pouco maior quando for para fazer as expressões e um pouco menor quando for para fazer as contas, tá? Porque eles são equivalentes. Então isso não vai ter o nosso problema. Ok? Tinha alguma coisa que eu queria falar mais sobre as expressões? Ah, tá. Não, isso eu falo depois, quando eu for fazer as formas canônicas, tá? Então, dada uma expressão, proposicional, né? Ou booleana, daqui para frente a gente vai usar os dois termos como sinônimos. Digamos assim, que a expressão se chama phi, vírgula. Ela pode ser ela pode ser válida ou tautologia. Tá? Isso aqui é quando para todos os valores de variáveis, as variáveis que ocorrem em φ, obviamente, né? Temos que φ é verdadeira. Tá? E a gente já viu exemplos disso, né? Tá, um outro exemplo aqui, vamos dar um exemplo, o menor exemplo que a gente consegue. Vai P ou não P, né? Tá, isso é sempre tautológico. Tá? Ela pode ser uma contradição, válida ou uma tautologia, né? Ela pode ser uma contradição, que é o contrário da tautologia, tá? Quando para qualquer, para todos os valores de variáveis, a φ é falsa. Tá? Exemplo clássico de novo, P e não P. Impossível satisfazer isso aí. Tá? Claramente o que? Φ é uma tautologia
sei somente C o quê? Não φ é uma contradição, né? Tá? Isso é trivial. Caso mais interessante para a gente é que quando ela é satisfatível. Tá? Isso é o mais interessante. Significa o quê? Que existem alguns valores de variáveis, ou seja, de atribuições para as variáveis, tal que φ é verdadeira e outros em que φ é falsa. Ou seja, ela não é sempre verdadeira ou sempre falsa. Tá? Esse é o ponto interessante. E aí, obviamente, esses alguns podem ser um único valor ou podem ser vários valores. Tá? E não tem um único valor que ela seja verdadeira ou vários valores. Tem uma redução entre que mostra que as coisas não são tão mais fáceis ou tão mais difíceis. A gente fala isso mais para frente. Tá, mas o problema de satisfatibilidade é um problema de expressões booleanas ou de fórmulas proposicionais. Ele é central, tá? Em matemática discreta, em computação teórica. E a gente vai usar um tempo desse curso para falar nele. Tá? Ele vai voltar a aparecer várias vezes. Por hora que uma coisa que eu quero chamar a atenção, que isso aqui é meio claro, digamos assim. Isso aqui ficou muito ruim. Vai só isso aqui mesmo. Tá? É que, obviamente, a satisfatibilidade tem relação com a expressão ser tautológica, né? Ela ser uma tautologia ou não. Por exemplo, se φ é satisfatível, ou seja, φ é satisfatível se ela tiver alguns valores que a tornam verdadeira e outros que a tornam falsos, tá? Então, obviamente, φ é satisfatível sem somente ser a negação dela. Aconteceu o quê? Não é uma tautologia, né? Tá? Porque se a negação dela for uma tautologia, significa que todo valor é falso, então φ não é satisfatível, ela é uma contradição. Tá? Então é a mesma coisa aqui, φ é satisfatível, se ela não for contradição. Tá? Pode dizer desse jeito aqui, são relações triviais essas, tá? Seguem de lógica simples, mas isso vai ser bastante interessante na hora que a gente for fazer tentar mostrar alguns resultados, tá, nessa linha. Então a gente guarda isso, passar de formas conjuntivas, formas disjuntivas, isso é útil, tá? Tá, então, bom, temos agora as definições das proposições, como elementos lógicos ou como funções variáveis em funções booleanas. Temos as expressões, tá, lógicas, que são uma representação algébrica, também de uma função booleana. E temos um método para mostrar equivalência lógica, né? Então, ou seja, a gente já definiu a equivalência lógica. Tá? A gente definiu como φ é equivalente a psi. Tá? Como a gente algumas vezes, alguns autores também escrevem φ, sem somente ser psi. Tá? Se o quê? Bom, se φ, se isso ser psi, é tautologia. Tá? E uma forma de provar, uma forma de prova é o quê? A tabela verdade, né? Tá? A gente, inclusive, já construiu tabelas verdades para essas coisas. E, bom, acabamos de falar e acabamos de contar que, bom, o método de tabela verdade, de ficar provando as coisas por tabela verdade, não nos leva muito longe. Tá?
tá? A tabela verdade ela fica muito grande, tá? Mas a verdade é que é o seguinte, o problema de satisfatibilidade, tá, é um problema difícil, tá? Deixa eu já enunciar esse problema de uma vez, vai. Problema. Dá um nome para ele já, vai. O problema é o set. Tá. Então, dada uma expressão proposicional, tá, em N proposições, tá, que a gente sabe que são variáveis, né? Decidir, vamos dar um nome para essa expressão, dada uma expressão φ, vamos decidir se φ é verdadeira deixa eu escrever de outra forma. Tá, se estiver satisfatível. Isto é, vírgula, se existe uma atribuição de valores 0 e 1 às proposições, tal que φ seja equivalente a 1, tá? Ou seja, avaliada como 1. Tá? Detalhe aqui, a palavra decidir. Tá? O que a gente está pensando com esse problema? Tá? Então, isso é um problema, nessa versão, isso é um problema de decisão. Ou seja, a resposta é sim ou não. Tá? Só isso. Um verdadeiro sim ou não, é um verdadeiro ou falso. Tá? É só isso que a gente não está nem procurando qual é a atribuição, é se existe uma atribuição. Tá? É um problema de existência. Esse é o problema original que a gente chama de set, de satisfatibilidade. Dada uma expressão φ, tá? De forma proposicional, pode ser uma função booleana também, mas imagina que a gente tem uma expressão, tá? Dada a expressão, essa é a nossa entrada. Tá? Em N variáveis, a gente quer decidir se φ é satisfatível. Só isso, só quer saber sim ou não. Tá? E é claro que a gente gostaria de ter um certificado para isso, né? E aqui vem um ponto interessante. Observe que um certificado positivo, ou seja, você pôr o sim, né? É curto. O que a gente chama disso? Ele é polinomial. Ele tem tamanho polinomial. Vou escrever isso agora. Tá? Eu vou definir isso com detalhes, precisamente mais para frente. Mas significa assim que ele tem um tamanho polinomial. Ele tem o certificado tem um tamanho polinomial no tamanho da entrada. Tá? Ele é curto no sentido que basta exibirmos uma atribuição de valores tal que o φ seja igual a 1. Tá? Ou seja, a gente pergunta, essa expressão é satisfatível? Sim. Prova. Bom, dá lá os valores das variáveis. Uma vez que você faz a substituição dos valores das variáveis, a gente pode avaliar a expressão toda, tá? E isso é rapidamente, tá? É no tamanho da expressão, é no número de variáveis mais o número de operadores que estão envolvidos.
e o tamanho da expressão, tá? E a gente verificar de fato a expressão satisfatível, porque essa é uma atribuição que a torna satisfatível. Tá? O caso contrário, o caso. E isso aqui, tá? Que eu acabei de escrever aqui, é o que significa que o SAT, então, esse problema SAT, ele está em NP. Tá? Ou seja, ele tem certificados positivos verificáveis em tempo polinomial, tá? No tamanho da entrada. E no caso negativo, tá? Ou seja, isto é, φ não é satisfativo. O que será que a gente faz nesse caso? Tem um certificado curto? Bom, no caso geral, se φ não for satisfatível, né, a gente quer descobrir, a situação é a seguinte, não, no caso geral, nós não conhecemos um certificado negativo, né? Ou seja, de não sucinto, que eu chamei de curto lá. Tá? Basicamente assim, o que eu quero dizer com isso? Não adianta mostrar um valor, né? Tá? É a mesma coisa de tentar provar uma relação com um exemplo. Tá? O exemplo não prova nada. Tá? Ele mostra que funciona para aquele caso. Tá? Um exemplo, ele serve como contra-exemplo para mostrar que algo não é verdade, né? Tá? E nesse caso é o contrário. Nesse caso, a satisfatibilidade, eu te mostro uma avaliação, uma valoração que avalia como verdade. Então é satisfatível. Beleza, isso é um certificado sucinto, ou seja, curto, de satisfatibilidade. Agora, no caso dela não ser satisfatível, não adianta mostrar uma atribuição, uma valoração, para atribuir valores às variáveis que seja falsidade. Quem garante que não existe um outro? A gente precisaria de uma questão estrutural, né? Ou tem que mostrar para que todos os possíveis valores são falsos. Tá? Isso é uma possibilidade, mas obviamente isso não é sucinto. Tá? Isso tem um tamanho exponencial no número de variáveis. Tá? E a expressão, às vezes, ela é um pouquinho maior, às vezes, que o número de variáveis. Tá? Cada variável pode aparecer mais do que uma vez, mas a gente supõe um número polinomial, tá? de vezes que cada variável aparece. Então, testar todas as entradas de uma tabela verdade, por exemplo, isso não é um certificado sucinto. Tá? Isso é um certificado de tamanho exponencial no tamanho da entrada, tá? E não polinomial. Então, em casos particulares, a gente vai ver alguns deles ao longo do curso, a gente consegue algumas condições suficientes que garantem, olha, realmente aqui nesse caso a gente tem um certificado sucinto para caso negativo, quando uma fórmula não é satisfatível. Mas o caso geral a gente não conhece, tá? E não conseguiu mostrar que também não existe, tá? Então, isso aqui, basicamente, o que a gente está dizendo é que isto é, ou seja, não sabemos se SAT pertence a CoNP. Tá? A verdade é que suspeitamos que isso não é o caso, tá? Suspeitamos que não. Tá? Por que eu estou falando tudo isso até agora? Tá? Porque, bom, se a gente não sabe, a gente sabe que o problema de satisfatibilidade está em NP, tá? E a gente não sabe se ele está em CoNP, a gente acha que não, tá? Mas o fato é o seguinte,
consequência disso é que não conhecemos um algoritmo eficiente para, no caso geral, dada φ, vírgula, vai nem encontrar, vai decidir SAT. Tá? Não precisa ainda nem encontrar, tá? Só decidir, falar verdadeiro ou falso. Esse eficiente aqui, tá? É consumo de tempo polinomial no tamanho da entrada. Tá? Então, a gente não conhece isso. O que isso aqui significa? Em aberto. Tá? Ou seja, existe um algoritmo em tempo polinomial de consumo de tempo polinomial que decide o set, ou seja, dada qualquer expressão proposicional, decide em tempo polinomial se ela é satisfatível ou não. Tá? Fato, o problema de satisfatibilidade ele é autorredutível. Então, se a gente tiver um algoritmo que decide em tempo polinomial se a expressão é satisfatível ou não, a gente consegue, no número de variáveis, descobrir uma atribuição para as variáveis, um certificado de satisfatibilidade, uma atribuição para as variáveis que torna a expressão φ positiva. Tá? Isso eu vou deixar para vocês, não vou comentar agora como, a redução é muito simples. Tá? Eu vou deixar para vocês pensarem. Aí, entre parênteses, você fala assim, pô, mas a gente não viu nada disso ainda, como é que eu vou achar a resposta para esse problema? Por incrível que pareça, sim, já dá para você achar a resposta para esse problema. Pensa um pouco, tá, no que representa a expressão na expressão proposicional, no que seria ela ser satisfatível, o que não seria, e verifica que se você souber resolver o problema de decisão, você sabe resolver o problema de busca. Tá? O problema de busca seria encontrar uma atribuição para as variáveis que tornasse a expressão verdadeira. Tá? Então, em aberto, então isso significa o quê? Que o grande core do problema, ou seja, a parte difícil do problema, realmente, nesse caso, é decidir, dada uma expressão, se ela é satisfatível ou não. Tá? Em aberto, está o problema assim, será que set pertence a P? Esse P aqui é a classe de complexidade P. Tá? Em outras palavras, P é igual a NP. Tá? Esse é um problema que acho que todo mundo que está fazendo esse curso já ouviu falar. Independente se você é da computação, da matemática, da engenharia. Não sei se tem alguém da engenharia aqui, mas certamente já ouviram falar. Tá? A questão é encontrar a resposta para um problema é mais fácil do que é mais difícil do que verificar a solução? Tá? NP significa, olha, eu sei verificar a validade de uma solução de forma rápida. P significa encontrar essa resposta de forma rápida. Tá? Será que verificar a solução é mais fácil do que encontrar? Parece que sim. Tá? E a experiência que a gente tem leva a isso. Tá? Mas isso está em aberto. Tá? E é um dos problemas do milênio, né? Um problema da Clay. Tá? Esse problema está em aberto desde entre 69 e 71 que esse corpo de conhecimento foi estabelecido. Tá? Que essas questões começaram a ser perguntadas por Cobham em 64 e Edmonds em 65, e foi em 69 que o William Cook mostrou o teorema de que SAT é um problema completo. Então, para as máquinas de Turing, que é um modelo computacional, é discreto, e basicamente aí em 71 que o Karp apresentou uma coleção de reduções
de problemas combinatórios para o problema de satisfatibilidade. Tá? Então isso ganhou corpo lá e a área floresceu, depois parou, depois ficou aquecida de novo e hoje, bom, muita pesquisa é feita em complexidade, não somente nesse problema, mas esse problema é o problema central da computação e de toda a matemática discreta, não de toda, mas de boa parte da matemática discreta, tá? Digamos assim. Porque isso não tem a ver só com a velocidade da gente encontrar uma solução. Tá? Tem a ver, em geral, quando a gente sabe encontrar uma solução rápida, é porque a gente tem uma boa caracterização da solução para o problema. Ou seja, a gente conhece condições que são necessárias e suficientes. Tá? E quando a gente não consegue, quando a gente ainda não sabe disso, é porque a gente conhece condições que são necessárias, mas não suficientes. Condições que são suficientes e não necessárias. Tá? Então isso tem a ver com uma questão estrutural, tá? Das soluções para certos problemas. Então a gente está classificando problemas. E isso é muito interessante para qualquer um que trabalhe com ciência da computação, matemática discreta e combinatória. Tá? Então esse é um problema da Clay Math, tá? Foi escolhido, cuja solução vale $1 milhão. Tá? E, bom, $1 milhão é pouco, porque o seu nome vai entrar para a história. Tá? Se você conseguir resolver esse problema. Esse é um grande problema em aberto aqui em matemática discreta, então, sim, de quebra você ganha $1 milhão. Tá? Mas assim, você simplesmente vai ser vai virar um dos grandes na área, tá? Seu nome vai entrar para a história. É obviamente um problema difícil. Muita gente muito boa trabalhou arduamente nesse problema e até agora a gente não tem. A gente acredita que que P é diferente de NP. Tá? Tem alguns ainda que acreditam que são iguais. Muita gente tentou provar isso aqui e prova errado, né? Muita gente tentou provar e hoje em dia a maior parte das provas, P igual a NP, P diferente de NP, todo ano sai uma coleção delas e elas estão todas erradas e, em geral, sim, estão erradas logo no começo. Mas, bom, sei lá, talvez a gente não tenha matemática suficiente ainda para terminar essa questão. Mas, continuemos, tá? Então, bom, a evidência disso é que não tem muito como a gente fugir das tabelas verdade, tá? Para detectar equivalência entre expressões proposicionais. Tá? Mas às vezes tem algumas outras formas, algumas outras heurísticas que podem ser mais úteis. Tá? Porque, por exemplo, olhando do seguinte ponto, a tabela verdade, a gente simplesmente substitui valores na expressão, tá? Avalia a expressão e aí depois vê se as respostas, os valores das expressões batem, né? Fixa agora no caso de equivalência, tá? Que a gente sabe que as duas expressões são equivalentes, isso se ela é uma tautologia e a negação da tautologia se a fórmula for satisfatível, né? Tá? Então é o problema SAT que está aí atrás, problema de satisfatibilidade. Então, só que a construção da tabela verdade por si, ela está considerando como se a função booleana que é subjacente a essa expressão, como se a gente tivesse acesso a ela de uma forma que se chama black box, né? Ou seja, a caixa preta. Por quê? Bom, porque a gente tem a expressão, mas a gente só substitui os valores e avalia. Ou seja, a gente está simplesmente fazendo o cálculo das composições funcionais. Tá? Seria a mesma coisa, simplesmente ter um oráculo, tá? Para a função original e olha, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, ou isso aqui é falso, e aí compara as duas coisas. Mas a gente tem uma expressão nas mãos. Tá? E uma expressão é naturalmente uma forma algébrica. Tá? A gente não pode, será que, operar algebricamente nessa expressão e tentar simplificar um pouco a nossa vida? Tentar diminuir o número de entradas realmente da tabela verdade que a gente precisa investigar? Ou, de repente, até mesmo obter
uma contradição, tá? Obter que a fórmula, um certificado de que a fórmula não é satisfatível, heurística, por que eu chamei de heurística? Porque, bom, no pior caso, tá? Ou seja, no caso geral, pensando todos os casos, inclusive os piores, essas manipulações algébricas elas vão ser tão difíceis quando construir a tabela verdade inteira. Tá? E detalhe, o meu uso da palavra difícil aqui agora é com relação no tempo. Tá? O número de entradas na tabela verdade é exponencial. O número de manipulações algébricas que a gente vai ter que fazer é exponencial. Tá? Então, no pior caso, o trabalho que a gente vai ter de manipulações algébricas ele é comparável ao trabalho de construir toda a tabela verdade. Mas em algumas situações a gente consegue obter um bom ganho, tá? Uma boa eficiência, uma boa melhoria de eficiência nisso. Então esse é um lado para explorar isso. O outro é mais natural, eu diria assim, que é o quê? As expressões lógicas, como a gente apresentou, elas têm um sabor algébrico explicitamente. Tá? A gente está fazendo lógica, mas elas têm um sabor algébrico. E realmente isso foi o principal trabalho de George Boole lá atrás, né? Tá? Nessa parte de lógica proposicional, lógica booleana. Tá? A gente tem uma álgebra dos operadores e a gente tem um cálculo de inferência. Tá? Então, assim, pura e simplesmente, mesmo que isso não estivesse ligado ao problema de satisfatibilidade, classes de complexidade em computação, tá? É uma coisa simplesmente natural a gente explorar quais são as propriedades que esse ambiente formal nos proporciona, ou seja, que são passíveis de serem usadas. Né? E é nisso que agora a gente já viu algumas delas, na verdade, quando eu estava no outro vídeo mostrando para vocês as equivalências. Tá? Agora a gente simplesmente vai listar de uma forma um pouco sistemática e falar um pouco a respeito delas. Tá? Isso aqui não é... Isso aqui não deve ser, novamente, novidade para ninguém, tá? São chamadas, sei lá, de leis de cômputo lógico, tá? As leis que são simplesmente as leis que a gente espera que vá de manipulações de expressões lógicas que a gente espera que sejam verdadeiras, tá? E tem um paralelo muito grande, por exemplo, com as leis de manipulações de expressões aritméticas nos naturais, tá? Então, sei lá, imagina aqui que P, R e Q são proposições, tá? Ou variáveis ou funções. T, nesse caso aqui, T eu vou usar, T não, vou usar os zeros e uns já de uma vez, vai. 1 é tautologia, tá? Ou seja, sempre verdadeiro, 0 é contradição, tá? Sempre falso. Tá? Sei lá, a gente pode listá-las em qualquer ordem. Vamos começar a partir da primeira. Tá? A primeira é o que a gente chama da dupla negação. Não de P, sei somente C, ou vou botar aqui equivalente, tá? É equivalente a P. Tá? E essa é a dupla negação. Claramente o quê? Que para P, Q e R, as proposições ou variáveis booleanas, proposições como se fossem atômicas, tá? Todas essas verificações podem ser feitas por tabela verdade, tá? Porque são todas pequenas, envolvem só 3 variáveis, então no máximo você vai precisar verificar 8 linhas, tá? A parte interessante que segue por indução, tá? Indução estrutural na estrutura da fórmula, é que P, R e Q, elas não precisam ser proposições atômicas, tá? Proposições elementares ou variáveis booleanas. Elas servem também como funções booleanas ou proposições compostas.
Tá? Então, isso, a verificação de quando elas são proposições elementares é a base da sua indução, digamos assim. Tá? O resto segue naturalmente. Tá? Então, a primeira lei da alegação, se você tem uma proposição, você nega a proposição e nega novamente, ela vai ser equivalente à proposição original. Né? Isso aqui eu acho que deve ser assim, natural para todos vocês, certo? Bom, ainda sobre a dupla negação aqui, isso é a mesma coisa que dizer que ela é idempotente, né? Tá? Que a aplicação do mesmo operador de negação duas vezes deixa tudo como estava. Tá. A próxima nossa conhecida que a gente fez agora há pouco no vídeo anterior, tá? Vamos fazer as De Morgans, ou seja, tá? De Morgan elas vêm em pares, né? Ou seja, a negação de P ou Q é equivalente à negação de P e a negação de Q. E também tem o dual dela, né? Tá? P e Q é equivalente à negação de P ou a negação de Q. Então essas aqui são as De Morgan. Tá? Que as leis de Morgan, vai. Também tem que provar. Simplesmente relaciona e a gente usa as leis de Morgan basicamente para mostrar que o operador OU pode ser substituído pela operação E, né? Então que a negação e a conjunção substituem a disjunção. Sei lá, a terceira, vamos fazer algumas leis que são paralelas às aritméticas, tá? Vamos começar com mutatividade, né? Tá, então P ou Q é a mesma coisa, obviamente, que Q ou P, tá? E também vale que P e Q é equivalente a Q e P, tá? Então, ambos os operadores de conjunção ou disjunção, eles são comutativos, né? Tá? Então, vale a comutatividade. Então, também temos associatividade, né? P ou Q ou R é equivalente a P ou Q ou R. E também vale para o E, né? P e Q e R é equivalente a P e Q e R. Tá? Então vale a associatividade. Tá. Então, isso vale com os inteiros, né? Tá? Supor que o O é a adição, é o mais, e o E é o vezes, tá? Até agora tudo tá das leis. As leis são paralelas a comutatividade e associatividade, elas funcionam da mesma forma, né? Tá? A dupla negação funciona como se fosse multiplicar por menos 1, né? Se tivéssemos os inteiros, não os naturais, tá? A negação dá o que era. Ok? Finalmente temos as leis, a distributiva, tá? Na distributiva a gente tem uma pequena diferença, porque a distributiva valem também os dois casos. Então a gente pode distribuir o OU sobre o E primeiro. Tá? Então Q e R, isso aqui é a mesma coisa que o P ou Q distribuído sobre o P ou R. Tá? Então o OU distribui sobre o E. E também acontece o contrário. Tá? O E também distribui sobre o OU. Então a gente pode ter o P e Q ou P e R. Tá? Então, essas aqui são as distributivas. No caso aritmético, né, dos inteiros, a gente só tem uma distributividade, né, tá, que é a multiplicação sobre a adição. A adição não distribui sobre a multiplicação. Mas no caso lógico, os operadores são mais simétricos, então valem os dois casos.
tá? Então, vale a atribuição e o dual dela, tá? Aí, mais uma, bom, temos as leis idempotentes. Então, isso aqui também não tem, é uma característica lógica. O que significa isso? P e o P, obviamente, é o próprio P. É equivalente ao próprio P. E o P ou o P também é equivalente ao próprio P, né? Tá? A idempotência. Significa que, olha, o operador sobre si mesmo não faz diferença. Eu estava colocando o E primeiro, né? Quer dizer, o OU primeiro, depois o E. Então, vou manter aqui para ser consistente. Tá? Então, o E. Tá? Temos mais algumas. Vou tentar botar aqui nesse canto. Ops, me perdi aqui. As 7, tá? São as que a gente pode chamar de leis de identidades, tá? Se a gente tiver o P, com o falso, né? Com zero a falsidade, isso aqui é equivalente ao P, tá? E, obviamente, o P e a tautologia, a veracidade, tá? Isso aqui é equivalente ao P também. Tá? Essas aqui são identidades. Por quê? Bom, o que basicamente está dizendo aqui é que a falsidade, né, o zero, é a identidade do ou, a adição, né? E o a veracidade, a tautologia, é a identidade da conjunção, do e, como se fosse a multiplicação, tá? Então, se alguém ainda não tinha enxergado essa conexão tênue, essas leis de identidade, elas acho que eliminam todo o mistério. Bom, tem algumas inversões que a gente pode fazer, tá? Por exemplo, o P e o não P, tá? Isso aqui acontece o quê? Bom, isso aqui a gente já falou que isso aqui é uma tautologia, né? Ops. Tá, então isso aqui, obviamente, é equivalente a 1. E assim como o P e o não P, isso aqui é uma contradição, tá? Então, quando você pega uma proposição e considera ela e a negação dela, tá? Dependendo do operador, você obtém ou uma tautologia ou uma falsidade. Inversão, talvez fosse uma forma mais interessante de falar, tá? Inversão, porque a gente está pegando a tautologia e a negação dela, tá? E, finalmente, tem leis de dominação, né? Leis de dominação, que são, se a gente tiver um P, e elas são basicamente o contrário das leis de identidade, tá? Mais ou menos isso. Se a gente pegar o P ou o 1, tá? Ou a verdade, né? Isso aqui, obviamente, dá a verdade. E se pegar qualquer proposição e a falsidade, isso aqui dá falsidade, tá? Então, isso aqui são... Tá? Isso aqui está simplesmente dizendo que o 1, a veracidade, é universal para disjunção, e o 0 é universal, é o aniquilador, digamos assim, da conjunção. Tá? É isso. Então, isso são leis de domínio, tá? De dominação. E, finalmente, o 10 são as leis de absorção, tá? Que possibilitam simplificações de expressões lógicas. Tá? Se a gente tiver uma proposição P e tiver ela com P e Q, tá? P ou P e Q, tá? Isso aqui, obviamente, é o Q. Isso aqui é igual ao próprio P, tá? É equivalente ao próprio P. E, da mesma forma, se a gente tiver P ou P e P ou Q, tá? Isso aqui também é igual ao próprio P, tá? Isso aqui são a absorção. Absorção, por quê? Bom, porque o Q ele pode ser absorvido, tá? O statement, a afirmação, a expressão, o valor da expressão não depende do Q, tá? O que aparece aqui, ele pode ser absorvido dentro do P. Tá? Quem está realmente mandando aqui na história é o P,
tá? E todas as outras são, bom, com a experiência que a gente já tem, são evidentes, tá? Mas todas elas necessitam de prova, tá? A prova de De Morgan é interessante fazer para quem não está convencido ou nunca viu. Uma tabela pode se provar com uma tabela verdade simples. Computatividade é tranquila, associatividade também. A distributiva, tá? Talvez você mereça fazer, caso você nunca tenha visto ou não se convença. A idempotência acho que é trivial, a identidades também, as inversas, dominação. A absorção talvez valha a pena ver, tá? Vamos fazer uma absorção, uma prova de absorção rapidinho, vai. Como é que fica aqui a absorção? Sei lá, então a gente tem o P, vamos fazer uma tabela rápida, tem o P, tem um Q, aí vai ter, sei lá, vai ter um P e Q, vamos fazer uma só, né? E aí vai ter um P ou P e Q, tá? Então aqui a gente tem o P pode ser 0 ou pode ser 1, o Q pode ser 0 ou pode ser 1, tá? Então nisso a gente ganha o quê? P e Q, 0, 0 dá 0, 0, 1 dá 0, 1, 0 dá 0, 1, 1 dá 1, tá? Então agora P ou o quê? 0 ou 0 dá 0, 0 ou 0 dá 0, 1 ou 0 dá 1, 1 ou 1 dá 1, tá? Bom, é isso. E vale o dual, tá? Então, ops, eu esqueci de fazer uma. Não funcionou aqui, por quê? Aqui está. Tá? Então essa é a prova de uma das leis de absorção e dá para provar todas. E vale o dual. Tá? O que eu estou querendo falar com isso? Bom, vamos falar rapidinho no conceito de dualidade. Tá? Lógico aqui no caso. Tá? É fácil ver em expressões e em funções booleanas também. Tá. O que vem a ser isso? Botei aqui lógico porque dualidade aparece em várias ocasiões, tá? E basicamente toda operação idempotente, como o caso da negação, tá? Ela gera uma dualidade, tá? Isso é o que talvez alguns de vocês já tenham visto, ou talvez outros ainda vejam isso, por exemplo, mais exemplos em teoria dos grafos e depois em otimização, e em topologia, e em geometria, e por aí vai, tá? Mas aqui, sem divagar muito, tá? Imagina que a gente tem uma expressão proposicional, tá? Φ, tá? E Φ com somente o não, o e o ou, tá? Ou seja, isso é Φ, vamos dizer assim, Φ não usa a implicação, o C só C, o ou exclusivo e vice-versa, tá? Se usasse, a gente sabe que pode substituí-los por e ou, tá? Então, a expressão dual, tá? De Φ é dada por, e a gente denota, por Φ de D, digamos assim, tá? Tem um desenho, talvez esse desenho devesse, deixa eu botar de uma forma diferente, é dada por, onde a gente tem em Φ, tá? E aqui em Φ e D. Onde tem a ocorrência de um e, a gente troca por um ou. Onde tem a ocorrência de um ou, a gente troca por um e. Onde tem a ocorrência do zero, que é a falsidade, a gente troca por verdade. Onde tem a ocorrência da verdade, em Φ, a gente troca pela falsidade. Tá? Então é isso. Vamos botar um exemplo aqui. Tá? Se a gente tivesse que o Φ ele era
Aqui quando eu ponho igual, obviamente eu penso dois pontos igual, né? Eu estou definindo, tá? Essa igualdade é por definição, tá? Se a gente tivesse aqui, por exemplo, suponha que o R e o S implicasse o quê? Tá? A gente já sabe que isso aqui é equivalente ao quê? Bom, a gente sabe que não R é o quê? Então isso aqui seria o não R ou S ou o quê? Tá? Então esse aqui seria a nossa expressão φ original. Tá? Quem seria o dual do φ? O dual do φ seria a troca, a substituição do E para o O. Tá? A negação permanece como ela está. Tá? Então a negação a gente não mexe. Então isso aqui seria o quê? Seria o não do R ou S e o quê? Tá? Se tivesse o 0 trocaria por 1 e 1 trocaria por 0. Tá? Verdade por falso, falso por verdadeiro. Tá? Observe que a dualidade aqui não é a negação, né? Tá? O que a gente fez aqui para passar de φ para φ barra não foi a negação de φ com De Morgan. Tá? Então, assim, isso vale a pena a gente argumentar. Tá? Então, observe que a negação de φ, nesse caso, é ligeiramente diferente. Né? A negação de φ seria o quê? Seria a negação da negação de R ou S, e S, né? Ou Q. E a gente sabe que aí sim, aqui por De Morgan, nesse caso, seria o quê? Seria a negação da negação de R ou S e a negação de Q. E a gente sabe que a dupla negação dá o quê? A dupla negação desaparece, né? Tá? Então isso aqui daria R e S e não Q. Tá? Então, observe que a dualização não é a negação, tá? Mas se você prestar bem atenção, você vai, vamos dizer, aqui tem equivalente, né? Tá? Se você prestar bem atenção, você vai ver que tem uma relação entre a dualidade e a negação do φ. Qual é? Tá? Basicamente, o que eu escrevo aqui nesse canto tem alguma relação entre a dualidade e a negação do φ? Entre as duas? Tá? Não é exatamente a negação do φ, é a negação de alguma coisa um pouco diferente do φ. Tá? Alguém percebeu o que é isso? É mais fácil ainda explicitar isso em funções booleanas. Tá? Então, a situação aqui é o seguinte: se f é uma função booleana, tá, com n variáveis que vai de 0 a 1, fd também é uma função booleana no mesmo número de variáveis, que vai de 0 a 1, tá, é o dual de f, tá? Tal que a seguinte relação vale, tá? O dual nada mais é do que a negação das variáveis de f. Deixa eu botar... o dual de f, tá? Aqui eu vou botar em x, nada mais é do que a negação de f na negação de x, tá? Em que o x aqui eu estou supondo que é um vetor, que tem x1, x2, até xn, né, que são n variáveis, e, obviamente, a negação do vetor é componente por componente, tá? A negação do x1, a negação do x2, até a negação do xn, tá? Então, isso vale para funções, tá? E também vale para expressões, tá? A mesma coisa se a gente tivesse lá um φ de x, tá? O dual seria a negação do φ com a negação das variáveis, tá? Então isso aqui pode ser provado, tá?
Eu não vou fazer essa prova aqui desse jeito com vocês, mas eu vou anunciar isso aqui como um teorema, vai. Então, ó, esse caso aqui, especificamente, isso vai virar um teorema, tá? Que se, digamos assim, a φ e ψ são declarações lógicas, então, são expressões proposicionais, vai. Proposicionais. Sobre, somente, com, não, ou e o e, tá? Então, a gente tem que o φ é equivalente ao ψ, C e somente C, o φ de D, o dual de φ é equivalente ao dual do ψ. Tá? Isso é uma coisa que gera, então isso aqui não é exatamente o teorema, mas ele implica de certa forma. Tá? Então deixa assim. Então, isso aqui também precisa de uma prova. Assim, prove. Tá? Mas é simples. E aí, com base nessa prova aqui de cima, a gente também consegue fazer essa aqui de baixo. Tá? É um resultado simples de provar, então vai desde que... Não é difícil, acho que ninguém se convencer disso aqui, tá? De nenhum desses dois. Então, esses eu vou deixar de exercício, eu acho. Tá? Por que isso é interessante saber disso? Bom, porque obviamente no caso, quando a gente tem que provar aqui as leis, né, as regras, as leis do cômputo lógico, observe que com exceção da primeira, que é a dupla negação, que só funciona em idempotência, que só funciona para negação aqui, todas as demais elas aparecem em duplas, né? Tá? E você pode ver que uma é o dual da outra. Tá? Vale a pena gastar um tempo aqui e se convencer disso, tá? Que todos esses pares de leis aqui, uma é o dual da outra, tá? Então, basicamente, você só precisa mostrar uma e a outra segue por dualidade, desde que esse teorema aqui seja verdadeiro, e ele é verdadeiro, tá? Então, isso aqui é fácil provar no caso geral, tá? A prova adequada aqui era viria por indução, tá? Indução na estrutura da fórmula. Eu vou deixar para vocês pensarem um pouco. Eu acho que eu vou fazer isso aqui com vocês depois, tá? Talvez num atendimento ou num próximo vídeo. Eu vou mostrar como é que a gente faz a indução na estrutura da fórmula, de uma fórmula, para como é que a gente mostra equivalências de fórmulas sem ter que construir tabela verdade, tá? Então a indução nos ajuda aqui também, tá? De uma maneira bem simples. E eu acho que por esse vídeo a gente para aqui. E aí no próximo a gente vai fazer o quê? A gente vai utilizar um pouco essas leis lógicas aqui para fazer algumas manipulações sintáticas com consequências semânticas. A gente já fez isso um pouco aqui, né? Quando eu mostrei aqui na negação do φ. Tá? Observe que já aplicamos De Morgan aqui. E já usamos a lei de dupla negação, tá? Então, usando essas leis algébricas, a gente pode fazer simplificações, tá? Ou até mesmo minimizações de expressões, tá? Transformar em formas mais simples. E às vezes a gente deriva que a expressão é uma tautologia, ou às vezes deriva que a expressão é uma falsidade, mas ainda talvez, mas isso em casos bem restritos. Para algo mais significativo, a gente precisa de umas leis de cálculo, tá? Umas leis de inferência. Isso vem um pouquinho mais para frente. Mas a gente vai mostrar alguns exemplos já bastante interessantes que em vez de sem construir tabela verdade, fazendo manipulações algébricas, a gente também chega a uns resultados significativos. E aí, feito isso, eu vou voltar com vocês rapidamente no problema da satisfatibilidade, e a gente vai fazer algumas reduções nos problemas concretos
para satisfatibilidade e ver já que, no fundo, esse cálculo proposicional já tem um poder de expressão muito maior do que possa parecer. Bom, eu já tentei, acho que a minha argumentação lá atrás, quando eu falei do set, que ele era o problema NP, ele é, aqui eu não cheguei a falar, eu acho, tá? Eu só falei que o set estava em NP, tá? O que eu esqueci talvez de falar aqui é que além de estar em NP, o SAT é completo para NP, tá? Ou seja, então a verdade aqui é que o SAT ele está no que se chama que ele é NP completo. Tá? Isso diz assim que todos os outros problemas que estão em NP são polinomialmente redutíveis a ele. Tá? Não falei porque eu não queria, acho que, entrar em muito detalhe nessas coisas nesse momento, mas então isso só, essa construção já dá a importância dele, e aí nós vamos ver só uns exemplos concretos, porque vai ficar mais fácil enxergar isso. Legal? Então, até